beleza? Para honra e glória do nosso Cristo, estamos aqui mais uma vez, meu Deus! E graças a Deus, estamos aqui com algo que o Senhor colocou no meu coração há muito tempo, que é a Bíblia em um ano. Literalmente isso, a Bíblia em um ano. Esse vídeo agora está sendo gravado em 2025, mas só vai ser postado em 1º de janeiro de 2026, se Deus quiser. E literalmente é isso. No ano de 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós vamos estar juntos aqui todos os dias, às 5 horas, fazendo aqui a lei do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Inclusive, eu sei que a gente gosta da lei do Senhor e acaba passando muito tempo, então eu botei um time aqui de 15 minutos, que aí no caso vão ser 4 capítulos, até mais ou menos o segundo semestre de 2025 ou 2026, e do mais ou menos o segundo semestre de 2026 para frente vão ser 3 capítulos, que esse é o plano anual, que para honra e glória do nosso Jesus Cristo funciona super bem. E é isso, vamos fazer aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Eu conto com oração, sua oração, porque é um trabalho árduo. Nós, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós fizemos o livro de João. Inclusive, se você não assistiu ainda, se você não acompanha essa série ainda, eu aconselho, entra aqui no canal e tem aqui a playlist, né, completa do livro de João capítulo 1 a João capítulo 21, né, que é a finalização do livro de João, o livro completo. E é isso, eu aconselho, foi uma bênção, maravilha, realmente uma bênção de Deus. E hoje nós estamos começando aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, a Bíblia completa em 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, e vamos lá. Basicamente é isso, nós só vamos investir uma horinha do nosso tempo para nós fazermos esse devocional. E é isso, bora que Deus é bom, que importa. Elohim bara Eloheinu et Hashamai. Assim que começa a lei do Senhor em hebraico, Deus começa assim. E só abrindo um parêntese, no hebraico original, ali como está escrito mesmo, como Moisés escreveu, literalmente ele está em um estilo diverso. Literalmente é como se Deus estivesse cantando para a terra. É como um pai que segura seu filho no colo e aí olha para o seu filho com todo amor, com todo cuidado e começa a cantar para ele. Que haja tudo. Que tudo comece a existir, que tudo comece a vir, que tudo comece a passar a existir. Deus ele usa um verbo chamado bará. E justamente esse verbo chamado bará é trazer a existência das coisas que não existem. É literalmente tudo que existe na Terra, tudo que os homens podem fazer, eles só podem fazer, nós só podemos fazer, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, baseado em algo que já existe. Mas Deus ele faz as coisas independente de existir ou não. Por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Deus é soberano. Deus é extraordinário no que ele faz. E vamos começar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa linda. Quando o Senhor, né, quando Moisés, que ele escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu esses 5 livros foi Moisés. E aí quando Moisés começa a escrever, no princípio. E aí você vê. Isso aqui é fundamental. Porque Deus é ele que é o princípio de todas as coisas e ele já está no princípio antes de tudo existir. Ou seja, Deus não tem fim. Agora, nosso tempo, nossa vida, nossa existência, sim tem fim. Mas Deus não. Ou seja, antes de tudo existir, no princípio, pronto. Lá atrás, Deus já existia. Ele é. Deus não vai ser, ou Deus não foi, mas Deus é. Era, é e há de vir. No princípio. Inclusive, lá na frente, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, a gente vai ver Jesus. Que Jesus aí está presente. Neste momento, olha que coisa linda. E justamente neste momento Jesus se faz presente. E lá em João a gente vê o verbo de Deus que tira o pecado do mundo. E que se fez carne e habitou em nosso meio. E tá aqui. Abrindo um parêntese, João, um simples pescador. Um homem culto, vivia no mar. Sua vida era essa. Mas ele escreve talvez uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus tem, que é, no princípio,
No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, era o verbo, era a ação. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, assim, Jesus é que ele se faz presente, nosso rei, nosso Messias, o nosso Redentor, aquele que morreu e ressuscitou por nós, ele está aqui, no princípio de todas as coisas, ou melhor, desde sempre ele se faz presente. Não é que Jesus vai te alcançar lá na frente na sua vida, não. Mas antes de você nascer, ele já se faz presente na sua vida. Que coisa linda, vamos continuar por causa do horário. No princípio, Deus, o Criador, o Senhor, criou os céus e a terra. Não há outras terras. Não existe outras terras. Não existe outros planetas como o nosso. Só existe o nosso. Mas há outros céus. Há céus e céus. Inclusive o apóstolo Paulo, ele foi levado por Deus a um desses céus. E viu coisas inefáveis que não é lícito contar ao homem. Olha que coisa linda. A terra é uma, mas os céus são alguns. E no decorrer o Senhor vai apresentar os céus para nós. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Tohu vavohu. Sem forma e vazia. Olha, gente, eu faço uma pergunta para você, muito sincera. O que é que Deus faz sem forma e vazio? Hã? Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é maravilhoso, é excelente. Tudo que Deus faz é incrível. Até a planta menos complexa, menos excelente, menos extraordinária. Até ela é fantástica. Até ela é incrível, até ela é extraordinária. Porque Deus faz tudo bom e perfeito e maravilhoso. Talvez a gente possa não ver ali formosura, não ver ali capacidade, não ver ali algo extraordinário, mas Deus vê. E se nós buscarmos olhar para as coisas com os olhos do Senhor, nós vamos ver algo extraordinário. Agora, o que é que Deus faz sem forma e vazio? Fica uma pergunta. E aí, o que está? Era a terra sem forma e vazia. Nada que Deus faz é sem forma e vazia. O que aconteceu aqui foi justamente a queda de Satanás. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo era perfeito, maravilhoso, excelente. Daí Satanás ele foi expulso do céu. E nessa expulsão do céu, tudo ficou sem forma e vazio. Trevas cobriu a face do abismo. Olha, tudo era lindo, era perfeito, era maravilhoso, assim como Deus fez. Mas agora passou a ter trevas. Agora passou a não mais ter luz, mas agora passou a ter abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do Criador, o próprio Espírito dele, se movia sobre a face das águas. E aqui a gente tem que prestar atenção nisso aqui. A terra, nesse tempo, nesse momento, ela deixou de ser um lugar maravilhoso, paradisíaco, lindo, perfeito, mas passou a ser uma prisão. E ali o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, ó, águas. Em momento nenhum na lei do Senhor, Deus criou a água. A água sempre existiu. Aliás, a água existiu quando Deus fez a água, lá atrás. Mas não antes da... A água existe antes da terra. A água veio antes da terra. Antes da terra ser criada, a água já existia. Caso contrário, Deus iria criar a água. E iria colocar na ordem. Mas não foi o que aconteceu. Ou seja, a água sempre existiu. Vamos continuar. Deus, em algum momento antes da terra, criou a água. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Que coisa linda! Antes era trevas, antes era abismo, antes o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Mas agora Deus falou, haja luz. Haja luz. E houve luz. Isso é fantástico porque assim, Deus ele é criador. Deus ele fala e acontece. Deus ele fala e faz com que as coisas passem a existir. Acabou. Deus não eu preciso que seja assim, que seja assado. Não. Haja luz. Acabou. E houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa. Olha que coisa linda.
É Deus já fazendo e contemplando sua obra. É Deus fazendo e admirando sua obra. É Deus fazendo e vendo como aquilo é bom. Olha, a sua vida, ela pode ser uma bênção para Deus, como pode ser também uma maldição para você. Para Deus não, mas para você sempre vai ser. Se você está bem com Deus, sua vida é uma bênção para Ele. Mas se você não está bem com Ele, para Ele não vai mudar nada, mas para você vai ser horrível. Por quê? Porque Ele é a luz, Ele é a vida. Ele é o gerador principal. Não existe vida do nada. Não existe vida do acaso. Tem que existir o início. Tem que haver o haja. E Deus é esse que é o haja. É Ele que é a vida e é Ele que inicia a vida. E se nós andarmos na vida, nós temos vida. Mas se nós não andarmos na vida, o restinho de vida que nós temos, nós vamos perder. Haja luz. Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. E separou a luz das trevas. E aí você vê que coisa linda. Deus ele mostra que há uma diferenciação, luz e trevas. E ele separou. Por quê? Porque ele é perfeito, ele sabe que isso é perfeito. Essa é a diferença. Deus chamou a luz de dia, olha que coisa linda. Deus chamou a luz de dia. E as trevas chamou de noite, olha que coisa linda. Como é que a gente vai conseguir descansar, conseguir dormir, conseguir ficar tranquilo, sem que a gente tenha a noite? Ou melhor, como é que a gente vai admirar o dia, trabalhar, fazer nossas coisas, cumprir nossos afazeres, se a gente não tiver o dia? Deus viu que isso era bom. Deus viu que essa divisão é perfeita. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. E aqui só abrindo parênteses, não dá pra gente ficar muito tempo nisso, mas a questão é, toda vez que nós tentamos mudar nossa rotina, usar a noite como dia e o dia como noite, a gente vai ter um problema. Porque Deus estabeleceu isso desde o princípio. Então, não vamos tentar roubar, entre aspas, a Deus. Não vamos tentar roubar a regra que Deus estabeleceu. Vamos estabelecer dia a dia. Dia vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos botar as coisas para acontecer, vamos usar nosso dia para fazer. Mas noite vamos descansar. Noite vamos relaxar. Noite vamos louvar a Deus e dormir. Porque é assim que Deus fez. Tudo que é natural é perfeito. Tudo que é natural foi que Deus fez. E é bom. Agora, tudo que é artificial, tudo que foi o homem que fez, a gente já começa a ficar preocupado. Vamos continuar. Versículo 6. Depois disse Deus, depois dele fazer o dia e a noite, haja entre as águas um firmamento. Que coisa linda. Que separe águas de águas. Haja entre as águas um firmamento. Que separe águas de águas. Ou seja, vai haver algo que vai separar águas de cima e águas de baixo. Vai ter uma divisão. Então Deus fez o firmamento. Que coisa linda. Então Deus fez o firmamento. Inclusive outras traduções tem, então Deus fez a abóboda. E separou as águas que ficam abaixo, ou seja, águas que ficam abaixo do firmamento, das que ficaram por cima do firmamento. Ou seja, Deus fez algo, Deus fez um firmamento, Deus fez uma abóboda, são outras traduções. Inclusive nós estamos usando a tradução NVI, a mais atualizada, e nessa tradução diz que ele fez algo, um firmamento que tem a água acima e a água abaixo. E assim foi, e Deus fez. Por quê? Porque ele é extraordinário, ele faz todas as coisas. O firmamento Deus chamou céu. Que coisa linda. O firmamento Deus chamou céu. Passou-se a tarde e a manhã. Que coisa linda. Passou a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Que coisa linda. Olha que coisa linda. O primeiro dia Deus faz a luz. O segundo Deus faz a divisão entre a luz e o dia. E aí ele separa as águas. A água de cima e a água de baixo. E faz o céu. Faz o firmamento. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Ou seja, as águas que estão debaixo do céu, as águas que estão debaixo do firmamento, se ajuntem em um só lugar. E apareça a parte seca. Olha que coisa linda. Era tudo molhado. Olha,
os nossos 15 minutos do primeiro capítulo já acabou. Mas vamos continuar, porque a gente no início, né, acabou gastando um pouquinho mais, investindo um pouquinho mais. Mas vamos continuar. Se Deus quiser, a gente vai ficar dando tempo. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra e a parte chamou de terra, a parte seca. E chamou de mares o conjunto das águas. Que coisa linda. Deus fez a divisão entre terra, que a gente conhece, né, parte seca, e mar, aquilo que tem águas, né, entre as terras. E Deus viu que ficou bom. Olha que coisa linda. É Deus contemplando, é Deus se alegrando, é Deus desfrutando da sua obra. Que coisa linda. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Você vê, Deus está deixando claro, onde tem terra, que cubra-se de vegetação. Haja vegetação. E lá em Levítico a gente vai ver que coisa fantástica. Porque a gente vê que Deus quem, literalmente, é Deus quem dá a semente, é Deus quem faz a terra, é Deus quem manda a terra encher de vegetação, é Deus quem faz as árvores crescerem, e é Deus quem faz as árvores darem fruto. E é Deus quem nos dá o fruto das árvores. Ou seja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a honra, a glória e o louvor eternamente em nome de Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. É Ele quem é nosso castelo forte, é Ele quem é nosso refúgio, é Ele quem é nosso provedor, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem cuida de nós. Vamos continuar. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. Ou seja, vai haver divisão. Vai haver planta que vai produzir manga, vai haver planta que vai produzir cereja, vai haver planta que vai produzir abacaxi, vai haver planta que vai produzir coco. E assim vai. E assim foi. E desse jeito foi. Deus falou que fosse dessa maneira e assim foi. Isso que é fantástico. Deus fala e acontece. Versículo 12. A terra fez brotar a vegetação. Por quê? Porque a terra ouviu o que Deus falou. A terra ouviu e fez. Plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie. Cada espécie dá sua semente. Cada espécie dá seu fruto. Cada espécie, no seu tempo certo, vai fazer o que Deus estabeleceu. E árvores cujo fruto produzem sementes de acordo com a sua espécie. Você vê, tudo ouviu a voz do Senhor e cumpriu. Por quê? Porque a natureza foi obediente a Deus. Porque Deus fez todas as coisas. E Deus viu que ficou muito bom. E Deus viu que ficou bom. Que coisa linda. Que coisa linda. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Primeiro, segundo, terceiro dia. Terceiro dia dessa terra. E disse Deus, haja luminares no firmamento. Haja luminares aonde? No firmamento. Lembra o firmamento que Deus fez para poder separar as águas de cima e as águas de baixo? Então, haja luminares nele, no firmamento. No firmamento do céu, para separar o dia da noite. E aí você vê que coisa linda. Só agora no terceiro dia, né, caminhando para o quarto, que Deus estabeleceu o céu, que Deus estabeleceu o sol, a lua e as estrelas. Mas até então não tinha lua, até então não tinha sol. Mas aí que tá. A glória de Deus, dele emanava a própria luz, porque Deus é a própria luz. E agora Deus está usando, né? Deus está criando ali o sol e a lua e as estrelas para poder estabelecer cada coisa. Sirvam estes de sinais para marcar a estação, dias e anos. Que coisa linda. Através do sol, lua e estrela, a gente consegue estabelecer qual tempo a gente está. E sirva de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Que coisa linda. E assim foi. Assim tudo aconteceu. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Ou seja, o sol é maior do que a lua e a lua é menor do que o sol. Né? Assim que Deus fez. Dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol maior que a lua, e o menor para governar a noite, ou seja, a lua menor do que o sol.
Fez também as estrelas. Aí você vê que coisa linda. Deus podia ter deixado só no céu só a lua, mas ele falou, não, eu vou fazer também as estrelas. Para quê? Para a gente conseguir se localizar. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Olha quanta bênção Deus deu para a terra. Olha quanta bênção Deus deu para a sua criação. Governar o dia e a noite. E separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Olha que coisa linda. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Que coisa linda. Versículo 20. Disse também Deus, encham-se as águas dos seres vivos. Olha que coisa linda. Agora ele está olhando para as águas. E voem as aves sobre a terra. Agora ele está olhando para o céu. Sobre o firmamento do céu. E aí você vê, e voem as aves sobre a terra. E sobre o firmamento do céu. E aí você vê, Deus olha para o mar, Deus olha para a terra, Deus olha para o firmamento, para o céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. Que coisa linda! De acordo com as suas espécies. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Deus primeiro preparou todo o ambiente para daí preparar os seres. E todas as aves, de acordo com a sua espécie. Olha, Deus, ele é um Deus criativo. Deus, ele é um Deus que pensa assim de forma totalmente abrangente. Ele não é limitado. Ah, vou fazer só isso aqui. Não, vou fazer várias coisas. Macaco não parece com passarinho, que por sua vez não parece com lagartixa, que por sua vez não parece com cachorro, que por sua vez não parece com pato. E aí vai. Deus é criativo. E Deus viu que ficou bom. Olha que coisa linda. Deus viu que ficou bom. Ou seja, Deus apreciando a sua obra e vendo que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Olha que coisa linda. Deus viu que ficou bom e falou, olha, continuem multiplicando, não parem. Sejam férteis, multipliquem. Que coisa linda. E encheu as águas dos mares. E encham as águas dos mares. Ou seja, não fiquem só aqui, mas encham, continuem. E multipliquem-se as aves da terra, não parem. Desde quando Deus criou o pardalzinho, até hoje ele está aí. Desde quando Deus criou a ararinha, até hoje a ararinha está aí. Desde quando Deus criou o golfinho está até hoje aí. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Que coisa linda. Olha que fantástico. Versículo 24. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Que coisa linda. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. Que coisa linda. Deus continua essa divisão. Olha, macaco, rato, cavalo, morcego, boto. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua família. E assim foi. Versículo 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com sua espécie. Os animais domésticos de acordo com a sua espécie. E os seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Que coisa linda. Por isso que tem animal que até hoje a gente não consegue domesticar. Por isso tem animal que hoje a gente não consegue ficar distante. Que, por exemplo, o cachorro. A gente ama cachorro. A gente ama gato. A gente ama papagaio. A gente ama passarinho. A gente ama cachorro, gato. A gente ama esses bichos. Agora tem bichos que não. Tem bicho que fica lá, fica cá. Porque assim Deus fez. Versículo 26. Então disse Deus. Ai, que coisa linda. Então disse Deus. Olha que coisa linda. Versículo 26. Façamos o homem. Façamos. Deus não está falando, eu vou fazer. Deus não falou assim, farei. Não, ele está falando, façamos. Isso significa que não é só ele que está ali. Mas é ele e ele está acompanhado. É Deus e mais alguém. Façamos. Ele não está sozinho. Façamos o homem. A nossa imagem, conforme
conforme a nossa semelhança. Que coisa linda! Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não se parece com peixe. O homem não se parece com macaco. O homem não se parece com rato. O homem não se parece com cavalo. O homem não se parece com peixe, com nada. O homem se parece com Deus. O homem é a imagem de Deus. O homem tem imagem conforme a semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação do Senhor, porque Ele assim escolheu. Aqui o texto é muito claro. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que coisa linda! É Deus mostrando, olha, sou eu que faço. Domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, domine ele sobre todas as coisas. Tudo que existe, o homem domine. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Olha mais uma vez aqui Deus mostrando, olha, a visão que nós temos do homem é conforme a minha visão. A sua visão, se estiver errada, você vai se ver conforme várias coisas. Conforme peixe, conforme ave, conforme cachorro, conforme rato, conforme girafa, não importa. Mas a visão que Deus criou sobre você, sobre mim, nós somos imagem de Deus. É o que Deus disse. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Olha, você é a imagem do próprio Deus. Você não é a imagem da criação de Deus, mas você é a imagem do próprio Deus. Deus ele amou tanto a humanidade que ele deu a sua imagem para a sua coroa da criação, para nós. O homem e a mulher os criou. Que coisa linda! Deus deu a imagem dele para a criação. Que coisa linda! Versículo 28. Deus o abençoou. E aí você vê que coisa interessante, né? Deus o abençoou. Gente, quando tudo estava sendo feito, quando tudo estava sendo criado, Deus já a abençoou. E se a gente parar para analisar, antes de tudo existir, Deus já estava nos abençoando. Ou seja, Deus é um Deus que nos surpreende. Ele nos abençoa muito mais do que a gente consegue imaginar. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Você vê, o que Deus falou para os animais, para a criação, ele também falou para nós, para justamente mostrar, olha, os animais, a criação é uma coisa, mas vocês são outra coisa. A mesma regra que eu dei para a criação, sejam férteis e multipliquem, eu estou dando para vocês também. Por quê? Porque vocês precisam ouvir isso. Porque a regra é certa. E vocês não são animais. Ou seja, vocês não são animais, vocês são a minha imagem. Vocês não são animais, vocês são a minha imagem. Por isso que Deus fez questão de repetir isso. Repetir esse mandamento. Sejam férteis e multipliquem-se. Por quê? Porque se nós fôssemos animais, não haveria necessidade de Deus repetir isso. Deus repetiu isso por quê? Porque nós não somos animais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Que coisa linda. Versículo 29. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em terra e... eis que dou todas as plantas que nascem em terra, a terra, em toda a terra, e produzem sementes. Deixa eu ler de novo aqui, porque a gente acabou se misturando aqui, né? Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Que coisa linda. Deus nos deu todas as coisas, todas as plantas, todas as aves, todas as plantas, todas as árvores, os frutos, Deus nos deu. Elas servirão de alimento para você. Que coisa linda. Elas servirão de alimento para você. Que coisa linda. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. Se tem fôlego de vida,
Foi dado a nós, as plantas, os vegetais, para que a gente possa comer. A todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Que coisa linda! Deus, olha que coisa linda. Deus fez o ambiente, Deus fez os animais, Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus dá o alimento. Meu Deus, que coisa fantástica! Que Deus é esse que dá tudo? Deus não deixou faltar nada. Deus não deixou nada. Deus não esqueceu de nada. Pelo contrário, Deus deu tudo. Deus proveu em tudo. E assim continua. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. E aí, isso aqui é fantástico, porque assim, até aqui, Deus não tinha falado que ficou muito bom. Deus só falou que ficou bom. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Mas aqui ele diz, e ficou muito bom. Sabe por quê? Porque aqui a imagem de Deus estava presente. Aqui a imagem de Deus estava no ambiente. Aqui a imagem de Deus estava dentro da criação. Nós, aqui, a imagem de Deus, a criação de Deus. Ficou muito bom. Deus olha para você e se alegra. Por quê? Porque a imagem dele está em você. Você é a imagem de Deus. Olha, você não é imagem da criação de Deus. Você não é imagem de vegetal, você não é imagem de animal, você não é imagem de mineral. Mas você é imagem do próprio Deus. Olha que coisa linda. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Que coisa linda. No sexto dia, Deus gerou, né? No sexto dia, Deus finalizou, digamos assim, a obra. No sexto dia, Deus viu que ficou muito bom aquilo que ele tinha feito. Mas vamos continuar. Sabe por quê? Porque Deus é extraordinário. E é um Deus que nos surpreende. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Você vê, em 6 dias, Deus concluiu todas as coisas. Em 6 dias, Deus preparou todo o ambiente. Em 6 dias, Deus preparou tudo que existe. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Que coisa linda! Ah, deixa eu botar também o time aqui, porque a gente entrou no outro capítulo, né? Só um minutinho pra gente botar esse time aqui também, pra gente ir acompanhando, né? Pronto. No 7º dia, em 6 dias Deus fez todas as coisas. No 7º dia, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, já havia concluído, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E neste dia, descansou. Gente, Deus não é homem para que se canse. Deus não é homem para que precise descansar. Pelo contrário, ele não cansa. Deus é extraordinário. Deus, antes de tudo existir, ele existe. E depois que tudo acabar, ele existe. Mas Deus descansou. Sabe para quê? Para nos ensinar a descansar também. Descansar é desfrute. Descansar é admirar. Descansar é relaxar. Descansar é crer que nós temos um Deus que descansou. E que nós vamos também descansar. Para quê? Para fazer honra ao nome dele. Porque nós temos confiança não no nosso trabalho. Nós temos confiança não nas nossas obras. Nós temos confiança não no que a gente gera. Não. Nós temos confiança em Deus. Deus é a nossa confiança. Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia. E aí você vê, Deus abençoou o primeiro? Não. Segundo? Não. Terceiro? Não. Quarto? Não. Quinto? Não. Sexto? Não. Mas Deus abençoou o 7º dia. E Deus não só abençoou o 7º dia, como ele santificou. Gente, essa palavra aqui, santificar, no decorrer da lei do Senhor, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós vamos ver a importância da santificação. Mas basicamente aqui Deus já está mostrando, olha, eu separo. É algo diferente. É algo separado. É algo fora do comum. É algo fora do cotidiano. É algo fora do ordinário. Eu separei. Eu assim fiz. Eu faço este dia como um dia diferente. Porque nele
descansou de toda a obra que realizou na criação. Você vê, Deus separou esse dia, porque ele descansou, para que a gente aprenda. E aqui a gente começa, versículo 4, a origem da humanidade. E aí se a gente parar para ver e entender, olha, em 6 dias Deus fez todas as coisas. No sétimo dia Deus descansou. Só que justamente aqui, dentro do sétimo dia, o que Deus faz? A origem da humanidade. Meu Deus. Nós nascemos no desfrute de Deus. Nós nascemos no momento que Deus estava admirando todas as coisas. Ele cai em cima aqui, ó. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus já tinha a imagem, já tinha o pensamento, já tinha todas as coisas feitas e criadas. Mas agora, versículo 4 do capítulo 2, esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criadas. Aqui Deus ele está dando início à humanidade. Ele é um Deus que faz tanto o nosso espiritual quanto o nosso físico. Deus é um Deus que trabalha tanto naquilo que a gente não vê, não ouve, não entende, quanto aquilo que a gente vê, ouve, entende e faz. Deus ele é um Deus completo. E está nos mostrando que, olha, o nosso descanso ele veio antes mesmo da gente ser criado e formado aqui. Mas justamente dentro desse descanso é onde Deus escolheu para gerar, para formar o homem. Porque cá em cima ele criou, mas agora ele vai formar o homem aqui. Agora Deus vai enraizar o homem na terra. Porque criado já tinha sido feito aqui, ó. Foi feito aqui. Capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2. Capítulo 2, a origem da humanidade. É o título desse texto, dessa perícope. A origem da humanidade. Essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando Deus fez a terra e os céus, versículo 4, versículo 5, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. E aí você vê, antes de tudo existir, antes da planta existir, antes do arbusto germinar, Deus já deu ao homem, o homem que ele criou. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Você vê, Deus ainda não fez chover. Ele colocou a semente, ele colocou o fruto, ele colocou o broto, mas ele ainda não fez chover. E também não havia homem para cuidar do solo. Então aqui a gente vê duas coisas. A gente vê que Deus não fez chover, ou seja, Deus que é o doador, Deus que é a vida só existe em Deus. Deus ainda não tinha doado a vida através aí da chuva, mas também Deus não tinha cultivado, Deus não tinha colocado o homem para cultivar o solo. Ou seja, Deus deixa claro que, olha, é uma dança. Deus faz para nós também fazermos. Deus descansou para nós também descansarmos. Versículo 6. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Você vê, não chovia de cima, mas da terra a água brotava. Então o Senhor Deus formou o homem. E aí você vê, e presta atenção nisso, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Eu queria assim, poder ser mais, mostrar isso de uma forma mais profunda, mas presta atenção nisso. Aqui em cima, capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem. Mas aqui, capítulo 2, versículo 5, versículo 6, Deus formou o homem. Qual é a diferença de criar para formar? Deus é quem cria. Deus é quem gera tudo do nada. Deus é quem não precisa de nada para fazer. Nós não criamos nada. Nós só formamos alguma coisa. Aqui, ó. Vou dar um exemplo desse pano. Esse pano aqui veio provavelmente
de poliéster, veio provavelmente de petróleo, veio provavelmente de algodão, veio provavelmente de até mesmo de uma lã, né, de uma ovelha. Aí eu posso falar, eu vou criar um pano. Não, eu não posso criar nada. Eu só posso formar, eu só posso pegar a lã, eu só posso pegar o poliéster, eu só posso pegar o algodão, eu só posso pegar o cetim, eu só posso pegar algo e formar em outra coisa. Mas é Deus quem cria todas as coisas. Ou seja, Deus já tinha criado o homem aqui. No capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, capítulo 2, versículo 6. Deus formou. Deus formou. Deus deu forma. Criado já tinha sido feito. Mas agora ele estava formando o homem. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é literalmente, no texto original diz, ruar. Deus soprou. Deus jogou o ar dele. Deus expirou sobre o homem, na narina do homem. Imagina Deus lindo, perfeito, maravilhoso, excelente, formou o homem com suas mãos, ó, com suas mãos, Deus assim fez. E aí foi lá, fez o bonequinho, foi lá na narina do bonequinho, ó, foi lá na narina assim e tal. E deu vida! E deu vida! E o homem se tornou um ser vivente. E aí você vê, aqui em cima Deus criou, aqui agora Deus formou, e aqui agora o homem Deus criou o homem, Deus formou o homem, e agora o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos criação dele, nós somos feitura dele, nós somos o bonequinho de barro dele. A ele a glória. Nós vamos usar esse templo de barro que ele fez para poder louvar ou fazer qualquer coisa que seja conforme a nossa vontade, ou vamos louvar e glorificar e exaltar ele, que antes mesmo de nós sermos formados, antes mesmo de nós sermos criados, ele já fez tudo lindo e perfeito e maravilhoso para nós. Olha que coisa linda. Às vezes a gente ganha presente depois de algo que a gente fez. Mas Deus nos deu presentes antes de tudo ser feito. Olha que coisa linda. Versículo 8, capítulo 2. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. E aí você vê, Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Você vê, Deus prepara todo o ambiente, prepara todo o cenário. Deus faz todas as coisas perfeitas. Então o Senhor, Deus, fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. Você vê que coisa linda. Deus já tinha criado todas as coisas, Deus já tinha plantado aqui o jardim, mas agora ele estava, continuando. Para quê? Para o homem. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. São coisas distintas. Uma coisa é a árvore da vida e outra coisa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida nós não comemos ainda, mas nós vamos comer. É uma promessa. Essa árvore dá 12 frutos e vamos comer todos os meses com Jesus. A gente vai chegar lá em Apocalipse para honrar e glória do nosso Senhor Cristo, mas lembra de uma coisa. Deus faz tudo perfeito e lindo e excelente e maravilhoso, porque Ele é bom. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em 4 rios. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Ó, que coisa maravilhosa. O ouro daquela terra é excelente. Olha que coisa boa. O ouro não é bom, não. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe Aqui
no caso, quando esse texto eu copiei, né, da NVI, né? Então, algum erro meu. Aqui pode ser bodélio, né? O corretor aqui está me ajudando, a sugestão gramatical está me ajudando. Lá existem o bodélio e a pedra de ônix. São pedras extremamente valiosas. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. Aí você vê, tem o Pison e tem o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Interessante é que o homem ele especula vários locais e tal. Mas especificamente a gente consegue dizer, é aqui. Por quê? Porque Deus colocou anjos para a gente não achar. Mas fato é, olha o ambiente que Deus fez. Deus colocou 4 rios maravilhosos, de um lugar lindo e perfeito. 4 rios ali para, né, os 4 cantos ali nós estarmos rodeados de água, de uma água maravilhosa, super excelente. Um lugar perfeito, um paraíso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim. Aí você vê, o Senhor Deus colocou o homem no jardim. O Senhor Deus plantou o homem no jardim do Éden. Para quê? Para cuidar dele. Olha, às vezes a gente pode, as pessoas perguntam assim, qual o sentido da vida? Olha, o sentido da vida é cuidar daquilo que Deus nos deu. O sentido da vida é cuidar da missão que Deus nos estabeleceu. Aqui é a missão, cuidar do jardim. O que é nosso jardim? Nosso jardim é o próximo que nós temos. Nosso jardim é aquele que está próximo de nós. Nosso jardim é aquele que Deus deu para nós cuidarmos. Seja aqueles que são ligados de sangue, seja aqueles que são ligados pela irmandade, seja aqueles que são ligados de todas as formas. É nosso próximo, a gente tem que amar e cuidar. E deixa uma coisa clara, não há distinção para Deus. No sentido de, nós temos a obrigação moral, a obrigação espiritual de cuidarmos do nosso próximo. Eu vou cuidar mais porque eu tenho mais, eu vou cuidar menos porque eu tenho menos. Não, cada um cuida na proporção que dá. Cada um cuida dentro da sua proporção. Mas a obrigação nossa é cuidarmos. E cultivá-lo. Cuidar e cultivar o jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim. Você vê que coisa linda. Tá todo o jardim lindo, perfeito, excelente. Coma tudo. Coma tudo, meu irmão. Vá lá, coma tudo que você quiser. Mas, porém, contudo, todavia, não coma da árvore. Aqui já foi o tempo do capítulo 2, né? Mas vamos continuar que Deus é bom. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê, você pode comer tudo. Digamos que eu te dou aí 100 plantas. Você pode comer 99. Só não coma uma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ponto. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deus ele prepara o ambiente, prepara tudo, deixa tudo lindo, perfeito, maravilhoso e dá uma ordem. Cuide da terra. Viva bem aqui nessa terra. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus, ali o homem está vivendo, dentro do 7º dia ainda. O homem está vivendo, tá fazendo esse processo todo. Mas aí Deus vê e declara, não é bom que o homem esteja só. Olha, Deus podia ele ter falado assim, olha, é legal que o homem esteja só. Aliás, não é legal não, né? Mas não é bom. Ele podia ter falado, não é interessante. Eu suponho que não seja bom. Eu digo que é legal, é bom que ele esteja com alguém. Mas não, Deus já foi logo um negativo no negócio. Para não dar possibilidade de nada diferente. Não é bom que ele esteja só. Porque se ele falasse assim, é melhor que ele esteja com alguém, a possibilidade também dele não estar. Ou seja, Deus já está deixando claro. Ele não tem uma situação pior. Ele já está na pior situação. Ele não tem uma situação que ele pode piorar. Ele já está no pior do que ele pode viver. É justamente Deus pegando a totalidade, dizendo, olha, se ele estiver só, é péssimo. Não é bom que ele esteja só.
Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Que coisa linda. Farei para ele um auxiliador. Que coisa linda. É justamente aí que tá. Deus faz a terra, Deus faz o homem, Deus faz todas as coisas. Deus já tinha criado lá em cima o homem. Deus formou o homem. Tá tudo dentro desse ambiente. Mas agora Deus fará para o homem uma auxiliadora. Você vê, Deus não fez Adão para Eva. Deus fez a terra para Adão e Deus fez Eva para Adão. Isso tudo é importante, sabe por quê? Porque aqui a gente vê Deus lá na frente fazendo a noiva para Cristo. Que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva que Cristo escolheu. Nós somos a noiva que somos casados com o próprio Messias. Mas isso aqui a gente vai lá na frente. Mas a questão é, Deus fez uma auxiliadora, farei para ele, uma auxiliadora que lhe corresponda. Deus fez Eva para Adão. Vamos continuar. Continuando. Capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Olha que coisa linda. É justamente Deus mostrando o cuidado que ele tem, né, com o homem. Versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles lhe chamaria. Olha que coisa linda. Deus deu essa atribuição a Adão. Olha, você que vai dar nomes aos animais. Por isso que cachorro tem cara de cachorro, peixe tem cara de peixe, morcego tem cara de morcego, rato tem cara de rato. Adão que fez esse trabalho. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Olha que coisa linda. Até hoje a gente segue essa atribuição. Versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Você vê, desde o início, Deus ele não mostrou, ele viu e ele não aconselhou, ele não aprovou que o homem não tivesse com outro homem ali, com outra espécie humana. Não, Deus viu que não havia correspondência. Deus não viu que era bom que o homem estivesse só, porque até então ele estava só. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Olha que coisa linda. Você vê aquela hora que a gente está morrendo de sono, está cansado, Deus vai lá e nos bota para cair em sono profundo. Foi o que Deus fez com Adão. Então Deus fez o homem cair em sono profundo. E quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Você vê que coisa linda, né? Por que costela? Deus podia ter tirado um osso mais na frente, né? Mas aí o nascimento seria na frente do homem. Ou Deus poderia ter tirado um osso das costas, por exemplo, mas não, estaria nas costas. Não, Deus não quer que o homem esteja atrás da mulher ou na frente da mulher, mas ele quer que os dois estejam unidos lado a lado, caminhando um ao lado do outro. Por isso que Deus tirou da costela. Fechou o lugar com carne. Olha que coisa linda. E ali, né, abriu um buraco, tirou o pedaço de osso e fechou com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher. E aí você vê que coisa linda, né? Lá atrás, Deus tinha formado o homem. Lá atrás, Deus tinha criado o homem. Depois, Deus formou o homem. E agora, Deus fez a mulher. Você vê, essa mulher feita, ela já tinha sido criada lá atrás em Adão. Mas agora ela está sendo feita aqui na terra. Ela está sendo formada, ela está sendo criada. E a levou até ele. Você vê, Deus criou Eva, Deus formou Eva, e agora Deus está levando Eva até Adão. Versículo 23. Disse então o homem. Olha o que Adão falou. Esta sim
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, essa sim é um comigo. Essa não é como os animais, que são diferentes de mim. Mas essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ou seja, eu sou homem, ela vai ser mulher, porque de mim ela foi tirada. É o que Adão estava falando. Versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. E aí você vê que coisa linda. Como é que pode o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e ali serem uma só carne? Aos nossos olhos humanos, a gente pode contar. O homem é um, a mulher é outra. O esposo é um, a esposa é outra. O homem é um, a mulher é outra. São coisas distintas. Mas para Deus é uma só carne. Para Deus é uma coisa só. Para Deus é um só. Não há distinção. É uma coisa só. E justamente aqui, só abrindo um parêntese, Deus ele já revela a plenitude dele. Porque ele é um com sua igreja, ele é um com sua noiva, ele é um com o seu povo. E da mesma maneira, nós somos um com Deus. Quem nos conhece, quem conhece a igreja, quem conhece a noiva, quem conhece aquele que Deus casou, os filhos do Senhor, conhece o Pai. E eles se tornarão uma só carne. É justamente nós sendo uma só carne com Deus, Deus sendo uma só carne conosco. Quando Jesus ele fala assim, Pai, eu rogo a Ti, pelo amor que o Senhor tem por mim, que eles sejam um contigo, assim como eu sou um contigo. Olha o nível que Deus nos coloca. Para quê? Para que o mundo veja que o Senhor os enviou. Olha o nível que Deus quer nos colocar. Sermos um com Ele. Glória a Deus. Versículo 25. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Olha que coisa legal. Eles, quando foram criados, Deus não foi lá e tirou a roupa de Adão para daí tirar a sua costela e tal. Não, ele já vivia nu. A Eva também. E todos eles estavam nus aos olhos do Senhor. E não havia problema nenhum, pelo contrário. Estava tudo perfeito, tudo excelente. Gênesis capítulo 3, versículo 3. O relato da queda. Ora, a serpente... Gênesis capítulo 3, versículo 1. É porque aqui, esse 3 que entrou aqui, ele entrou como o capítulo 3, né? Mas aqui é versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. E aí você vê, era o mais inteligente, era o mais que tinha mais conhecimento de todos os animais selvagens. Que o Senhor lhe tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Você vê, que coisa, que maldade, que gesto maldito. Deus falou, não coma de todas as árvores, só não coma de um. Aí ela vem e fala, peraí, não coma de todos os frutos do jardim? Existe um pouco de verdade no que ela está falando. Deus falou para não comer, mas foi de todos? Será que foi de todos? Ela está levantando questionamentos para justamente entender como estava a mente de quem estava ouvindo. Satanás é muito esperto. Ele joga setas, ele joga dardos para poder sondar e para poder descobrir onde que aquele que está ouvindo é mais forte ou mais fraco. Porque Satanás é mau. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente. Eva respondeu à cobra. E aí você vê, não tem relato de Adão conversando com serpente, mas Eva conversava. E esse é um erro de Adão, por quê? Porque Deus deu a Adão a obrigação de cuidar da natureza. Mas ele tinha a obrigação de chamar ela para perto. Ele tinha a obrigação primordial de cuidar dela. Ah, mas espera aí. Ele foi criado antes e a obrigação de cuidar da natureza ele tinha sido antes. Sim, mas e da carne dele? Como é que ele vai andar com um pé aqui e outro pé não sei aonde?
com a mão aqui, outra mão não sei aonde, com o cabelo aqui e uma orelha lá. Não existe isso. A carne anda junto. Era para Adão andar onde Eva estava e era para Eva estar onde Adão estava. Era para ambos serem uma coisa só. Se ambos estivessem no mesmo lugar, isso não teria acontecido. Falha de Adão, erro de Adão. Inclusive, depois no texto, a gente vai ver isso. Quando acontece algo com Eva, não dá nada para ninguém. Mas quando acontece algo com Adão, por quê? Porque a obrigação foi dada a Adão, não a Eva. Quem tinha que cuidar, zelar, proteger, prover, era Adão, não Eva. Respondeu a mulher a serpente. A mulher aqui estava sendo vítima. Por quê? Porque ela não estava com Adão. Adão não estava com ela. Era para Adão cuidar dela. Respondeu a mulher a serpente. Podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. De fato, foi o que Deus falou. Versículo 3. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. E aí você vê. Talvez Adão não tenha passado o conhecimento pleno para Eva. Deus falou assim, olha, só não coma de duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ela já estava olhando e pensando e entendeu que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. Talvez ela não tivesse nenhum conhecimento de que aquela árvore era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal e que a outra era chamada de árvore da vida. Mas ela só tinha conhecimento que não podia comer daquelas árvores que estavam no centro. Tá vendo? Houve aí uma ruptura no conhecimento. O conhecimento chegou a Adão, mas não seguiu para Eva. Houve aí uma falha em Adão em transmitir esse conhecimento para Eva. Houve aí uma falha em Adão não passar esse entendimento que Deus deu para ele e para Eva. Por isso que o líder ele tem que se preocupar muito em criar novos líderes. Ele não pode guardar para si. Ele tem que continuar o processo. Vamos continuar. Nem toque nele. Caso contrário, vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão. Seus olhos se abrirão. Olha a diferença. Morrer para olho abrir. E vocês serão deuses. Ou melhor, vocês serão como deuses. Serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Aí você vê. Olha o cenário. Deus falou assim, o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Satanás chega e fala, não. No dia que vocês comerem, seus olhos serão abertos. E vocês serão como Deus. Peraí. Olha a diferença. Morte para ser como Deus. Olha a diferença. Morte para entender, para os olhos abrirem. O jardim, ele não era nada mais nada menos do que uma proteção. Assim como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma proteção para nós. Porque a partir do momento que a gente infringe um desses mandamentos, nós estamos literalmente expulsos do jardim. Por quê? Porque essa lei nos protege. Vamos continuar, só para a gente entender um pouco disso. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Você vê, até então ela não tinha tanta proximidade. Mas agora ela viu que aquilo poderia ser muito bom. Ela viu agora que aquilo poderia ser muito gostoso. Era atraente aos olhos. Olha, eu imagino que aquilo ali era um show fantástico. Era algo que chamava a atenção, era algo que atraía. Era algo que os nossos olhos, quando eu digo nosso, estou dizendo todos nós, era algo que atraía de fato. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Olha isso aqui. Não era algo só de ver, não era algo só de sentir, não era só algo de apreciar, mas era algo também de nós ingerirmos, de termos, daquilo que estava ali, nós passarmos a ter aquilo. Ter discernimento. Era algo muito além de só de comer, mas era algo além
além do material. Era algo metafísico que estava ali sendo exposto. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Você vê, Eva viu o fruto, Eva desejou o fruto, Eva foi atraída pelo fruto. Ela comeu de boa e deu para Adão, tranquilamente. E Adão comeu também. Se naquele momento Adão tivesse falado, opa, peraí, tem coisa errada aqui, Deus iria fazer algo diferente. Mas Adão comeu. A ordem tinha sido dada a Adão. A instrução tinha sido dada a Adão. O entendimento tinha sido dado a Adão. Os olhos dos dois se abriram. E aí você vê, os olhos não se abriram quando Eva comeu. Os olhos se abriram quando Adão comeu. E perceberam que estavam nus. Antes eles não tinham visto que estavam nus, mas agora estavam vendo. Antes eles não tinham visto que a nudez chegava neles, mas agora eles estão vendo que eles estão nus. E agora estão com vergonha. Antes não tinham vergonha, mas agora têm. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Você vê, antes eles não tinham essa necessidade de se cobrir. Antes eles não tinham essa necessidade de se esconder. Antes eles não tinham medo de andar nu. O mundo exterior não os causava pânico, não os causava medo, não os causava estranheza. Mas agora passou a ter tudo isso. Versículo 8. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor. Você vê, os passos do Senhor Deus. Que coisa linda. Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Em outras traduções na virada do dia. Na virada do dia. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você vê, isso aqui era algo que era cotidiano. Por quê? Porque eles ouviam os passos de Deus e eles não tinham medo. Eles ouviam o passo de Deus e eles sabiam que era o passo de Deus. Eles ouviam o passo de Deus e sabiam que estava tudo bem. E sabiam, inclusive, o horário que Deus vinha. Era na virada do dia. Mas nesse dia foi um dia diferente. Nesse dia foi um dia que Deus foi ver a criação. Mas ali a criatura se escondeu. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Deus chamou o homem, perguntando, onde está você, Adão? Cadê você? Adão? Adão. Onde está você, Adão? Versículo 10. E ele respondeu, Adão respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha, até então não tinha medo. Até então não tinha vergonha. Até então não tinha dor. Até então não tinha ressentimento. Até então não tinha motivo para se esconder. Mas agora tem. Porque estava nu. Você vê, ele teve medo porque estava nu. E isso é muito interessante porque, assim, isso mostra, inclusive, uma relação boa entre o pai e o filho. Ao ponto de dizer, pai, eu tive medo do Senhor. Porque eu estava pelado. Porque eu estava nu, eu estava sem roupa. Eu estava despido. Porque Adão podia, nesse momento, se ele não tivesse uma boa relação com o pai, ele podia ter falado que, sei lá, eu ouvi sua voz e esqueci. Sei lá, ele podia ter falado tanta coisa, mas ele foi sincero. Apesar do pecado, ele foi sincero. Ouvi sua voz, fiquei com medo. Ouvi seus passos, fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. Adão foi sincero. Adão estava deixando claro o que aconteceu. Ele não falou do fruto, ele não falou que comeu, ele não falou que foi lá naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele falou o efeito que aquela árvore causou. Versículo 11. E Deus perguntou, que ele disse que você estava nu? Deus já foi claro. Olha, uma coisa que Deus é incrível é que Deus não tem rodeio. Deus ele não é como o homem que precisa fazer isso e aquilo outro. Não, Deus é sincero. Deus ele sempre é pontual. Você não vê Deus perdendo tempo falando coisas inúteis. Pelo contrário.
Tudo que Deus fala é importante e fundamental. Ele já foi direto. Quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus já tinha constatado isso, Deus já tinha visto isso, Deus já tinha entendido isso, mas ele ainda deu a oportunidade de Adão se arrepender. Sim, é arrependimento. Quando a gente confessa o que a gente fez, aí já é o início do arrependimento. Quem confessa e deixa, já recebeu a misericórdia de Deus. Versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que tu me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha, você vê a falta de responsabilidade da parte de Adão. Não foi a mulher que te deu, foi você que pegou da mão dela. Não foi a mulher que te deu, foi você que não passou o conhecimento que Deus te deu para ela. Não foi a mulher que te deu, mas foi você que não teve a responsabilidade de cuidar dela. Foi você que não teve a responsabilidade de trazê-la para perto. Foi você que não teve a responsabilidade de o relacionamento que você tem com o pai também fazer ela ter um relacionamento com o pai. Você pegar o fruto da mão dela é só uma consequência de coisas que você, como homem, não cumpriu. Você, como homem, recebeu a instrução e não cumpriu. Ah, foi a mulher que tu me deu. Que isso? E a parte dele? E a minha parte? E a parte que Deus deu a ele? Isso ele esqueceu, não foi? Do nada, pronto. Do nada deu branco, esqueceu, pronto. Que isso? Que isso? Vamos continuar. Versículo 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E aí você vê a diferença. Deus já é claro. Quem disse que você estava nu? Você comeu a árvore que eu lhe proibi comer. Mas com a mulher, ele já não é assim tão firme em questionar ela. Ele já pergunta de uma forma mais abrangente: que foi que você fez? Minha filha, o que você fez? Seja sincera, me diz o que você fez. E, inclusive, esse é o primeiro momento assim que Deus conversa diretamente com Eva. Porque até então, toda a conversa sobre o relacionamento Deus tinha com Adão. Mas era obrigação de Adão apresentar Eva a Deus. Dar um relacionamento de Eva para Deus e Deus para Eva. Unir uma só carne. Mas Adão se perdeu. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí você vê, ela é muito enfática. Eva é bem simples. A serpente me enganou e eu comi. Ponto. Não tem conversa. Versículo 14. Então o Senhor declarou à serpente. Olha, isso aqui, gente, talvez seja uma das coisas mais lindas, dentre milhares que a lei do Senhor tem. Mas aqui está o evangelho. Porque nós vamos ver Deus executando justiça. Nós vamos ver Deus executando juízo. Nós vamos ver a ira de Deus contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Adão e Eva e o mundo e tudo mais vai colher o fruto do pecado. Mas Deus continua amando Adão. Deus continua amando Eva e abençoando. Aqui a gente vai ver que a justiça de Deus se comprime no próprio Cristo. Aqui a gente vai ver que a justiça de Deus, ela não chega no homem, mas ela chega em Cristo. Quando vocês entenderem isso, vocês vão entender a misericórdia que Deus teve com a humanidade. Então o Senhor Deus declarou a serpente. E aí você vê, Deus já começa agora a falar com a serpente. E o juízo de Deus já começa contra a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Ou seja, provavelmente antes a serpente não rastejava. A partir daí que ela passou a rastejar, mas antes não rastejava. Talvez antes ela voasse. Daí que pode ter vindo a imagem dos dragões. Talvez antes ela tivesse asas. Daí também vem a imagem
dragão e do... Esqueci o outro animal também, um animal mitológico e tal. Mas talvez tenha vindo dessa visão. Uma serpente alada. Inclusive, né, existe muito... Fala-se muito dessas questões, né, de serpente alada e tudo mais. Porque talvez antes ela não rastejasse. Talvez antes ela passou a rastejar a partir daí. Talvez ela tivesse mãos, braços, não sei. Mas a partir daí ela começou a rastejar. E do pó comerá todos os dias da tua vida. E aí você vê, quem já viu serpente comendo poeira? Serpente não come poeira. Serpente come carne. Serpente come outras coisas, mas não poeira. Aí que tá. Adão é o quê? Adão é pó da terra. Adão é barro. A partir daquele momento, a serpente, e essa serpente não simboliza apenas um animal, mas também Satanás, antiga serpente. A partir desse momento ela vai comer pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos diretamente alimentando Satanás. Tá aqui. Comerás do pó da terra. Por isso que lá na frente, quando Deus ele manda que seja oferecido o sacrifício, e se Deus quiser, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós vamos passar por esse texto, lá em Levítico. Deus ele fala que é necessário que tenha 2 animais, um cordeiro e um bode, para que o bode seja entregue no meio do deserto a Azazel, ao príncipe dos demônios, para que ele possa engolir o pecado do povo. Mas o cordeiro seja entregue a Deus, como sacrifício vivo, aceitável ao Senhor. E a partir daí Deus falou, olha, a partir de agora Satanás não vai ter mais acesso à glória de Deus para poder viver. Por quê? Porque eu sou quem vive, quem disse foi Deus. Deus é quem vive. Acabou. E se é Deus quem vive, Satanás foi extinto da glória de Deus. A partir de agora, Satanás vai ter que comer o resto do homem, o pecado do homem, para poder viver. Ou para poder continuar existindo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Você vê, Deus está deixando claro. Você e a mulher vão ser inimigos. E o descendente dela vai ser inimigo do seu descendente. A descendência da mulher, lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Lembra de Jesus na cruz? Onde é que ele foi ferido? Está lá escrito, no calcanhar. Mas Jesus feriu a cabeça da serpente. Jesus nos deu um adversário morto. Jesus nos deu um adversário ferido. Jesus nos deu um adversário totalmente perdido. Porque Jesus venceu totalmente. Só que aqui é só o início. Aqui é só o evangelho. Aqui é só o proto-evangelho. O início do evangelho. A base. Vamos continuar. Versículo 16. A mulher, ele declarou. Aí você vê. Deus começa conversando com Adão. Daí de Adão vai para Eva. E de Eva vai para a serpente. Deus nem quis ouvir a serpente. Deus já chega para a serpente já com a condenação. Por quê? Porque a serpente já tinha entendimento. Daí agora Deus ele fala primeiro, já começa a condenação com a serpente. Daí agora para a mulher. E daí a condenação vai chegar. Vamos seguir. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Talvez antes a mulher não tinha sofrimento nenhum. Ou se tivesse, era algo muito tranquilo. Mas a partir daquele momento, Deus multiplicou a dor. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Até então, Deus não tinha dado esse cargo, esse fardo. Não era um fardo. Era algo que era natural. Mas a partir desse momento, Deus deu isso como uma punição. Olha, a partir de agora você vai ter dor. Vai ser algo muito difícil quando você tiver filhos. E o seu desejo vai ser para o seu marido. E ele a dominará. Acabou. Antes, não havia dor e dificuldade. Mas a partir desse momento, passou a haver. Versículo 17. E ao homem declarou. Gente, o pior de todos aqui é Adão. Sabe por que o pior de todos é Adão? Porque Adão ouviu a voz do próprio Deus.
Adão foi formado pelo próprio Deus. Adão foi o único que teve, de toda a criação, foi o único que sentiu a mão de Deus. Sentiu o calor da mão de Deus. Sentiu as ranhuras da mão de Deus. Sentiu os dedos, sentiu as unhas, sentiu cada parte da mão de Deus. E ouviu a voz de Deus. Mas Adão não cumpriu. E agora, olha como Deus fala com Adão. De todos, o pior é Adão. De todos, o que mais não podia desrespeitar o que Deus falou era Adão. Mas olha como Deus fala com Adão. E ao homem declarou, Deus falando com Adão, visto que você deu ouvidos à mulher. Olha, não era para você ter dado ouvido à mulher. Era para você ter dado ouvido a mim. Não era para você ter dado ouvido à cobra. Porque indiretamente você ouviu a cobra. Era para você ter ouvido a mim. E comeu do fruto da árvore. Não era para você comer, não era nem para você ter chegado perto. Você chegou perto e comeu. Da qual eu lhe ordenara que não comesse. Você vê, Deus está lembrando o que Deus falou com Adão. Maldito é o quê? Maldito é você, Adão? Maldito é você, Adão? Não. Maldito é a terra por sua causa. Maldito é a terra por sua causa. Gente, aqui a gente vê Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus desvia a ira de Deus contra o pecado. Jesus desvia a ira de Deus contra a humanidade. Jesus desvia a execução e o juízo santo e poderoso e bom de Deus. Era para Adão receber toda a punição. Era para Adão receber a punição completa. Mas por graça e misericórdia, o que Deus faz? Maldito vai ser a mulher? Não. Maldito vai ser a cobra? Não. Maldito vai ser a dor que a mulher vai sentir. Maldito vai ser a serpente. Com dores a mulher vai dar luz. E o homem a dominará. Mas maldito será a terra por tua causa. Deus desviou de Adão a culpa. Deus desviou de Adão o inferno. Deus desviou de Adão a condenação completa. Para quê? Para que essa condenação pudesse chegar em Cristo Jesus. Para que essa condenação pudesse chegar inteira no servo sofredor, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa oração? Ou quem ouviu? Ou quem deu crédito ao nosso evangelho? Pelo contrário, os homens desviaram o rosto. Por quê? Porque nós fomos rejeitados. Para quê? Para que nós pudéssemos ser esmagados pelo próprio Senhor. Para que por causa do nosso sacrifício, aqueles que creem naquele que veio em nome do Senhor, pudesse ser salvo. Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Deus desviou de Adão a condenação para Cristo. E aqui está o Evangelho. Aqui está Jesus. Jesus está aqui. Maldito é a terra por tua causa, Adão. Por tua causa, Adão. Maldita é a terra. Se Deus executasse juízo contra Adão nesse momento, o juízo contra Adão, e não tivesse desviado, a gente não estaria aqui. Não estaríamos aqui. Com sofrimento você se alimentará dela. Até então a gente não tinha sofrimento. Até então, literalmente a planta dava e a gente só abria a mão, a planta caía e a gente comia. Agora não, agora você vai ter dor. Agora você vai ter sofrimento. Maldita é a cobra. Com dor a mulher teve. Vai ter filhos. E ela vai ser sua, de Adão. Mas você vai ter dor, você vai ter sofrimento. Porque você pecou, porque você errou. Mas olha, não vai ser a execução completa da sua dívida. Porque você não tem capacidade. Você não tem capacidade para a execução completa dessa dívida. Só vai ser necessário que eu mande eu próprio. Eu mande meu filho. Porque você não tem capacidade, Adão. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Porque o primeiro Adão falhou. Mas o segundo Adão foi firme, foi brabo, foi totalmente cumpridor da lei. Com sofrimento você se alimentará dela.
todos os dias de sua vida. Olha, o sofrimento foi algo que Deus colocou como base. E não é sofrimento só um dia ou outro, não. É todos os dias na sua vida. Todos os dias. Por quê? Porque antes o trabalho era uma bênção. Antes o trabalho era uma bênção que Deus deu. Antes o trabalho era prazeroso. Mas agora vai ser dor. Agora você vai ter dor todos os dias. Antes, Adão, você estava debaixo da bênção, agora não está mais. Porque você falhou. Você pecou. Mas, eu vou ter misericórdia de você. E eu não vou colocar sobre você toda a minha sentença. Só vou colocar um pouquinho. Porque você vai comer o fruto do que você fez. Mas, em Cristo, você vai ser santificado. Todos os dias da sua vida, com sofrimento, você se alimentará dela. Todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Antes não tinha espinho. Antes não tinha erva daninha. Antes era tudo limpo e perfeito e maravilhoso. Antes você tinha um mato lá e aquele mato não crescia. Era um mato maravilhoso. Mas agora passou a ter. E você terá que alimentar-se das plantas do campo com o suor do teu rosto. Você comerá o seu pão até que volte à terra. Você vê, antes talvez não precisasse a gente comer todos os dias. Antes talvez não tivesse essa necessidade. Mas agora você vai ter que comer todos os dias. Porque se você não comer todo dia, você vai embora antes. Você vai ter que comer todo dia. E vai ser do suor do teu rosto. Você vai ter que comer do suor do teu rosto. Inclusive aqui Deus já está deixando claro determinadas coisas. Olha, você agora não vai ser mais alimentado por mim. Eu vou te abençoar, vou te ajudar, mas você vai ter que trabalhar. Você vai ter que colocar sua energia contra a erva daninha e contra os espinhos. Você vai ter que se empenhar nisso. Antes você não precisava, mas agora você vai ter que fazer isso. Foi o que você buscou, foi o que você fez, foi o que você... É o fruto do seu trabalho. Bora, trabalhe! Você está sendo obrigado a isso. Porque foi o que você fez. Você comeu. Não era para ter comido. Se você não tivesse comido, nada disso teria acontecido, mas você quis comer. Até que volte à terra. Visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Lembra que ele é do pó? Então ele vai voltar para o pó. Deus está deixando claro, Adão, a partir de hoje você vai comer, mas vai chegar um dia que você não vai comer mais. Você vai voltar para o pó. Adão, a partir de hoje você vai ter que trabalhar. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que ralar, você vai ter que lutar contra espinhos e ervas daninhas. Antes você não precisava, mas agora você vai precisar. Antes você não precisava, mas agora você vai ter essa necessidade. Versículo 20. Versículo 20. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com eles vestiu Adão e sua mulher. E aí você vê, roupas de pele. Aqui a gente já tem mais Jesus aqui fazendo parte. Aqui nós temos mais um indício de Cristo. Porque antes, Deus, a condenação era para chegar completa em Adão. Mas Deus não fez a condenação chegar completa em Adão. Deus fez a condenação chegar sobre a terra. Deus fez a condenação chegar sobre os animais. Mas não sobre Adão. E agora, tem roupas de pele. E essa roupa de pele aqui, provavelmente, foi um animal que Deus teve que sacrificar. Porque para ter pele, tem que haver sacrifício. O texto, ele aqui não está mostrando de forma clara. Mas é o que Deus nos ensina. É a sabedoria do Senhor aqui. Deus fez roupa de pele. E com elas vestiu Adão e a sua mulher. Você vê, olha Jesus. Lembra do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Que foi imolado, que foi morto antes da fundação do mundo? Aí Jesus, mais uma vez. Jesus, de novo, o Cordeiro de Deus está aqui. Fazendo o quê?
cobrindo a humanidade, cobrindo Adão, cobrindo Eva. Você tem que entender uma coisa, e se você entender isso, sua vida muda. Por causa de Adão, você caiu. Mas por causa de Cristo, você é filho de Deus. Por causa de Adão, você descumpre a lei. Mas por causa de Cristo, você cumpre a lei por gratidão a Deus. Em Cristo tudo muda. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Olha aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui. Como um de nós. Conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. O homem comeu só o fruto da árvore do conhecimento. Se ele comer agora do fruto da árvore da vida, já foi, não tem mais como salvar ele. Porque a partir de agora, ele está condenado eternamente. Ele está nesse estado decadente eternamente. Ele está no mesmo estágio que Lúcifer. Ele não tem mais salvação. Lúcifer não tem mais salvação nenhuma. Satanás não tem mais salvação nenhuma. Por quê? Porque Satanás é eterno. Ele comeu do fruto da árvore da vida. E quando comeu o fruto da árvore da vida, ele estava em pecado, ele viveu o pecado. Por isso que ele não tem salvação. Mas nós temos. E justamente por graça e misericórdia de Deus, Deus tirou a árvore da vida para que nós não sejamos eternos em pecado. Nós só vamos comer o fruto da árvore da vida quando estivermos no céu com Cristo. Até lá não. Para que ele também não permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma. E viva para sempre. Por quê? Porque se a gente viver para sempre no pecado, eternamente a gente está distante de Deus. Versículo 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora. O Senhor Deus o mandou embora do jardim. Você vê que graça, que misericórdia, que amor. Deus mandou embora para que não comesse do fruto da árvore da vida e morresse. Do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E aí você vê, agora Adão voltou para trabalhar. Agora Adão, vá trabalhar, meu irmão. Vá trabalhar que agora a história começa. Versículo 24. Depois de expulsar o homem, ou seja, por isso que a gente não tem como voltar para lá, pelo menos nessa vida, porque Deus nos expulsou de lá. Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia. Acabou. Guardando o caminho para a árvore da vida. Acabou, meu irmão. Não tem como a gente descobrir. A gente pode supor onde é o jardim. Pode ser aqui, pode ser ali e tal. A gente pode supor. Mas não tem como a gente chegar lá. Porque Deus encobriu isso de nós. Deus colocou anjo ali. Deus colocou espada ali para que a gente não achasse. E acabou. A gente só vai voltar ao jardim com Cristo lá na frente. Eternamente. Mas até lá, a gente está distante. Pelo menos do jardim externo. Porque Cristo faz em nós jardim. O jardim que Adão vivia. Cristo faz dentro de nós. Só que agora não é um jardim corruptível, mas agora é um jardim feito pelo próprio Espírito do Senhor dentro de nós. Um jardim fechado, um jardim amoldado, um jardim perfeito, um jardim limpo. Um jardim totalmente exclusivo do próprio Deus. Não importa quem você é fora, não importa a sua aparência, não importa o seu externo. Mas dentro de você, existe o jardim de Deus. Que ninguém consegue entrar, que ninguém consegue ver, que ninguém consegue se apoderar. Pelo contrário, é o jardim que o próprio Deus criou dentro de você e ele mora nesse jardim. E é nesse jardim que você encontra com ele. Vamos para Gênesis capítulo 4, por causa do horário. Mas a gente, se Deus quiser, a gente vai voltar para esse tema. O jardim que Deus faz dentro de ti. Inclusive, né, só abrindo um parêntese, Cântico dos Cânticos é justamente Deus morando e passeando e vivendo nesse jardim que ele faz dentro do nosso coração.
Não mais um coração de pedra, não mais um coração mau, não mais um coração pecador, mas o jardim no lugar perfeito, dentro do coração de Deus, em nós. Ah, mas nós somos pecadores e maus? Nossa natureza, nossa carne. Sim. Mas Cristo já não nos olha mais nessa carne, nessa natureza. Mas Cristo já nos vê como filhos do próprio Deus. E é o que importa. O que você acha de você já não importa. Mas o que Deus acha de você e disse de você é isso que importa. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou e deu à luz a Caim. E aí que tá. Caim nasceu. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez, a Abel, irmão dele. E aí você vê, Caim era mais velho que Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim, agricultor. E aí você vê, aqui a gente tem... O Senhor nos dá muita sabedoria a respeito disso. Abel, ele, por ser pastor, ele tinha uma relação muito próxima com os animais. Já Caim, talvez não tivesse essa amizade toda. Mas aqui justamente é Deus mostrando, olha, lá na frente, eu vou mandar um pastor para pastorear as minhas ovelhas. E esse pastor vai sofrer muito. Para quê? Para que as ovelhas tenham vida. Olha Jesus aqui de novo. E Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha que bênção, né? Caim foi lá e trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho. Ou seja, a primícia. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Talvez Caim aqui trouxe o resto. Talvez Caim ali trouxe, os alimentos assim, a cultura da terra ali, os frutos, a verdura, aquilo que a colheita dele deu, o mínimo. Algo que não tivesse valor, que não tivesse serventia. Mas Abel, ele deu ênfase em trazer as melhores partes. Trouxe as partes gordas, as partes que tinham mais energia, as partes que tinham as melhores coisas, as partes melhores para Deus. Versículo 5. Mas não aceitou Caim a sua oferta. Você vê, Deus aceitou Abel e a oferta de Abel. Mas Deus não aceitou Caim. E não aceitou sua oferta. A oferta está muito ligada a quem nós somos. Loucura, né? A gente só consegue ofertar aquilo que nós somos. Infelizmente, a realidade é essa. Se você é mau, como é que você vai ofertar uma coisa boa? Está aqui. Abel ofertou coisa boa. Deus aceitou Abel e aceitou a oferta. Caim ofertou coisa mal. Deus rejeitou a Caim e rejeitou a oferta. Deus, ele não quer a sua oferta, mas Deus quer o seu coração. E Deus quer que você prove o seu coração. Deus quer que você prove o que tem dentro do seu coração com a oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Olha, ele, ao invés de chegar para Deus e falar, Deus, o que é que eu posso fazer para melhorar? No que eu posso melhorar? No que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso ser aceito pelo Senhor? Como é que minha oferta pode ser aceita a sua? Olha, seria muito melhor, porque assim, Caim, ele iria ter experiência com Deus. Iria ter mais experiência com Deus. Iria agora saber de Deus o que ele considera. Mas não. Ele escolheu ser contrário a Deus.
Ele escolheu não aceitar Deus. Ele escolheu fazer o que o coração dele mandava. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso, Caim? Por que você está furioso? Diga aí, por que você está furioso, Caim? Por que se transformou o seu rosto? Por que agora você está com o rosto fechado? Está com a cara fechada? Hã? Por quê? Se você fizer o bem, não será aceito? Caim, se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Essa é a regra. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, Caim. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Olha, toda vez que você faz uma coisa mal, toda vez que você faz uma coisa errada, toda vez que você faz uma coisa de qualquer jeito, é o pecado. É por causa do pecado. Tudo que você for fazer, faça o melhor que você puder com o que você tem na mão na hora. Por quê? Porque se você não fizer desse jeito, você vai estar ouvindo o pecado. Faça o melhor que você puder com o que você tem na mão na hora. Seja como Abel, não como Caim. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Aí você vê, ao invés de Caim chegar para Deus e trocar ideia com Deus, Deus, eu errei, Deus, eu falhei, Deus, eu te dei o pior que eu tinha, Deus, eu te dei o que meu coração quis, porque meu coração é esse. Me ajuda. Deus, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Não. Aí Caim foi conversar com Abel. Vamos para o campo. Olha que ideia miserável, que ideia terrível. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha que maldade. Olha que falta de cuidado, falta de amor, falta de zelo. Ele aproveitando da sua oportunidade como irmão, por chateação, por um erro dele, por uma falha dele. Foi lá e matou seu irmão. Olha que maldade. Se ele tivesse chegado para Abel, que ele não quisesse conversar com Deus, mas conversasse com Abel. Abel, o que você fez aí que Deus aceitou? Eu quero fazer igual. Qual é o demérito de copiar o que é bom? Qual é o demérito de fazer igual o que dá certo? Qual é o demérito de fazer igual o que está funcionando? Sejamos humildes. Sejamos corretos. Sejamos coerentes. Vamos fazer o que está funcionando. O que dá certo, o que funciona, vamos fazer. Agora o que não dá certo, o que não funciona, vamos deixar de lado. Deus iria aceitar se Caim fizesse assim. Caim, Abel, me ajuda aí, velho. Me ajuda aí porque Deus não aceitou. O que eu posso fazer? Deus iria achar graça em Caim. E Deus iria amar Caim. Mas não. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Nossa. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Nada foge dos olhos do Senhor. Nós mal conseguimos ver. Mas Deus vê tudo. E sabe todas as coisas. Respondeu ele: não sei. Você vê, não sei, olha que mentiroso. Não sei. Sou o responsável por meu irmão. Olha a maldade que estava no coração de Caim. Olha como ele estava distante de Deus. Se nesse momento Caim chegasse para Deus e falasse: Deus, eu matei meu irmão. Eu sei, eu matei ele. Deus, mesmo assim, Deus ia ter graça e misericórdia. Mas não. Ele continuou provocando Deus. Ele continuou afogando a sua ira. Ele continuou inflamando a sua maldade. Vem cá. Eu não sei, não. Eu por acaso, sou responsável pelo meu irmão. Que isso? Como é que você fala com Deus assim? Versículo 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Caim, o que você fez, velho? O que você fez? Escute. Da terra o sangue do teu irmão está clamando.
Olha, o sangue que você derramou do seu irmão tá clamando, velho. Tá clamando, tá chegando aqui. O sangue dele tá chegando aqui, velho. O sangue que você derramou tá chegando. Versículo 11. Agora, amaldiçoado é você pela terra. Tá vendo? Olha a maldição do pecado. Lembra que a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão? Agora, Caim cometeu pecado. E agora, ele recebeu o fruto do pecado. Tá vendo? Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Quando você cultiva a terra, quando você cultivar a terra, não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha, Caim. Antes, você cultivava a terra e a terra te dava um fruto. Agora não vai dar mais não, velho. Agora você vai ser um fugitivo errante. Você tá ferrado. A situação já não estava fácil. Agora só vai piorar. Porque você pecou. Versículo 13. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Agora Caim caiu em si. Agora viu que o castigo dele era maior. Ah, pelo amor de Deus, Caim. Tivesse misericórdia do seu irmão. Falasse com Deus. Chegasse para Deus e fale: Deus, o meu castigo é maior do que eu posso suportar porque o Senhor não está acolhendo o meu sacrifício. E Deus ia dar uma resposta, mas não. Agora ele fala: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Que isso? Agora seja homem e aguente. Seja homem, seja firme, aguente. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Aí você vê. Agora ele caiu o entendimento dele. Agora ele entendeu que ele está ferrado. Onde ele for, ele vai ser perseguido. Onde ele for, ele vai ser lembrado como mal. O que ele fizer, ele vai ter ali um histórico negativo. Só que assim, Deus não tinha nada disso para ele. Ele que entrou nesse laço, porque ele quis. Por isso que eu falo com você, pelo amor de Deus. Haja o que for, seja o pecado que for. Deus, socorro. Deus, me ajuda. Eu preciso de ti, Senhor. Fale com Deus, clame a Deus. Ainda que você esteja no meio do pecado, clame a Deus e ele vai te ouvir, meu irmão. Deus é bom. Deus vai te ouvir. Mas não fique calado, não. Porque se você ficar calado, o pecado só vai te amarrar, te amarrar, te amarrar, te amarrar. Eu queria ter uma corda aqui pra você entender. Quanto mais calado você fica, mais o pecado, te amarra, te amarra, te amarra, te amarra, te amarra. Chega um momento que você não consegue fazer nada. Mas, o pecado começou a chegar perto de você. Deus, socorro, socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. Deus, socorro, socorro. Sabe o que Deus faz? Deus pega o pecado e faz assim, pum, tá livre. Então, quanto mais perto o pecado estiver de você, mais clame a Deus. Versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim se alguém matar. O Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Olha que coisa linda. Por que coisa linda? Porque Deus está exercendo misericórdia. Deus está mostrando a misericórdia dele. Mesmo para o primeiro assassino, Deus está exercendo misericórdia. E o Senhor colocou em Caim um sinal. Um sinal. Para quê? Para que ninguém que viesse a encontrá-lo, o matasse. Tá vendo? Ninguém vai matar Caim, não. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Você vê, Caim estava com um sinal e foi viver lá. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Enoque aqui não é Enoque depois que vai vir na linhagem. Não, esse Enoque aqui é o Enoque, filho de Caim. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E
E Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daquele que morava em tendas, e criaram rebanhos. E aí você vê aqui, a gente começa a ver a criação da humanidade. O nome do irmão dele era Jubal, o que foi o pai de todos que tocavam harpa e flauta. E aqui a gente não vai entrar muito nisso aqui, mas aqui a gente começa a entender que havia ali um conhecimento oculto, que eles ali começaram a se apossar desse conhecimento oculto, que lá na frente em Gênesis o Senhor vai mostrar, né, que conhecimento é esse que os homens começaram a ter, aprender, né, coisas terríveis. Mas é que eles tocavam harpa e flauta. Ou seja, eles tinham conhecimento de algo que tinha no céu. Porque lá foi criado o som. Lá foi criado a harpa e lá foi criado a flauta. Ou seja, eles tinham conhecimento de algo transcendente. Não de Deus, não da parte de Deus nesse momento. Mas vamos seguir. Inclusive já é um convite para os próximos capítulos, se Deus quiser. Zila também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Em outras traduções diz que fabricava armamento, que fabricava armas de guerra. Olha, aqui é algo muito, muito profundo, que liga o homem a conhecimentos absurdos, inclusive de gigantes. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Mas a questão é, Caim aqui e a linhagem dele já estava completamente distante da linhagem de Deus. Já estava completamente distante do caminho do Senhor. Deus não fez o homem para fazer guerra. Deus não fez o homem para fazer louvor e adoração a qualquer coisa, a qualquer animal. Não. Deus fez o homem para ser a coroa da criação dele. Deus fez o homem para literalmente ser filho dele. Mas aqui Satanás, com sua maldade, já estava botando o homem para poder louvar ele, para receber a adoração que seria de Deus. E já estava colocando o homem para poder fazer guerra, se apresentar para a guerra, aprender o que é derramar o sangue. Deus não fez o homem para isso, não. Deus não é um Deus que gosta dessas coisas. Não aceite violência. Não aceite guerra. Não aceite adoração a qualquer coisa que não seja Deus. Que nosso louvor seja a Deus. Que nosso louvor seja nossa vida dedicada a Deus. Nada diferente disso. E Tubal-Caim teve irmã chamada Namá. E aqui essa foi toda a linhagem de Caim. Versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. E um menino porque me machucou. Você vê, aí o sangue já estava sendo derramado. Aí o sangue já estava sendo aflorado. Aí a maldade humana já estava acontecendo. Ada, Lameque já estava dizendo para suas duas mulheres. Ada e Zila. Matou um cara. Mulheres de Lameque. Ele está dizendo aí que ele matou um homem e que matou um menino também. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Aqui, inclusive, dá uma conotação de que talvez Lameque tenha matado o próprio Caim. Se Caim foi 7, pronto. Esse daí vai ser 77. Entendeu? 7 vezes 70. Então, aí talvez seja uma conotação de que Lameque matou nesse caso, o próprio pai, Caim. Ou seja, olha que maldade. Olha que raiz má. Olha o que o pecado faz. O nascimento de Sete. E aqui, no caso, Deus já nos mostra a outra linhagem. Essa foi toda a linhagem de Cã.
essa foi toda a linhagem de Caim. Agora nós vamos para um novo filho que Deus vai dar para Adão e Eva. Que aí já é o total oposto. Não mais adorar outros deuses, não mais buscar guerra, não mais buscar violência, não. Mas agora é o contrário. O nascimento de Sete. Novamente Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz outro filho. A quem chamou de Sete. E aqui a gente tem o início de um povo que Deus ama, que Deus amou e que Deus sempre vai amar. Um povo que Deus disse que é o seu povo e que todos aqueles que creem nele seriam chamados com esse termo aqui. Você conhece o termo semita? Então, vem de Sete. Semita, judeu? Então, vem de Sete aqui. Os filhos de Sete. Como o apóstolo Paulo diz, judeu verdadeiro é aquele que crê em Cristo. É aquele que crê não na obra do homem, que é falha e que se perde, mas crê na obra de Deus, crê na aliança que Deus faz. Então, aqui é Deus mostrando mais uma vez o seu povo, mostrando mais uma vez a sua graça, mostrando mais uma vez a sua misericórdia. Novamente Adão teve relação com sua mulher e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Nós estamos aqui, nós estamos alinhados aqui. Nós estamos ligados a essa árvore aqui. Os filhos de Adão, os filhos de Sete. Pronto. Dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. E aí você vê, Adão sabia que Abel tinha morrido. Adão sabia que o sangue de Abel tinha derramado. Mas Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Visto que Caim o matou. E aí você vê, Adão não só sabia que tinha perdido um filho, Abel, mas sabia que o outro filho, Caim, tinha matado Abel. Tá vendo? Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E aí depois Enos gera Cainã, e aí segue toda a linhagem, é fantástica. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Até aí, o nome do Senhor não era invocado. Até aí, o nome do Senhor não era glorificado. Até aí, o nome do Senhor não era exaltado sobre a terra. Mas, a partir de Sete, o nome do Senhor começou a ser invocado. Olha, eu quero que, a partir de hoje, a sua vida seja todo dia de invocação ao nome do Senhor. Todo dia quando você acordar, Deus, eis-me aqui, eu te amo. Eu te louvo, eu te exalto. Que o seu nome seja invocado na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Que esse dia seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. E é isso. Esse foi para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, nosso dia 1 de 365 para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, da lei do Senhor. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Se inscreve aqui para você receber a notificação. Marca o sininho aqui para você receber a notificação quando chegar o vídeo de amanhã, se Deus quiser, 17 horas. E é isso. E curte aqui também para chegar em outras pessoas. Bora que Deus é bom, que importa. Por favor, pelo amor de Deus, ore por mim. Deus, dá força, protege, nos dá sabedoria para que a gente possa continuar essa jornada maravilhosa que mudou a humanidade. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Amém.